E galerinha, na questãozinha de número 9, ele está dizendo assim, ó. A figura é um esboço do gráfico da função y igual a 2 elevado a x. A ordenada do ponto P de abscissa a mais b sobre 2 é... Meus queridos, quando você olha para um gráfico desse aqui, de uma função, você deve identificar logo quais são os pontos do gráfico que você tem. Por exemplo, isso aqui é um ponto do gráfico, ó, que ele está te dando na questão. Esse ponto, ele tem como abscissa, ele tem como x do ponto, azinho. E ele tem como ordenada, ele tem como y do ponto, czinho. Como esse ponto é um ponto da nossa função, eu posso dizer o seguinte: temos um ponto de coordenadas azinho e czinho. Isso quer dizer que na nossa função, quando x assumir o valor azinho, o y assumirá o valor czinho. Tá? Então nós podemos trocar o y na função por czinho e o x na função por azinho. E aí nós vamos ter então que czinho na questão está sendo igual a quê? Está sendo igual a 2 elevado a azinho. Beleza? Esse é o valor de czinho. Ele vale 2 elevado a azinho. Muito bem. Esse outro pontinho aqui do nosso gráfico, ó, ele está querendo dizer que quando a abscissa for b de bola, está aí no seu gráfico, eu não coloquei, mas eu estou colocando agora, ó, quando a abscissa for b de bola, a ordenada vai ser o valor dzinho. Ó. Então, dzinho é a ordenada do ponto, é a imagem desse valor bzinho aqui, tá? Da nossa função. Isso quer dizer então que o ponto, vamos colocar o ponto aqui, ó, o ponto bzinho e dzinho, quando eu troco o x por bzinho, na minha função, o y vai ser dzinho. Isso quer dizer na questão que dzinho vai ser igual a 2 elevado a bzinho. Vamos escrever, ó. Dzinho vai ser igual a 2 elevado a bzinho. Aí a gente pode guardar essa informação. Beleza? Então, de acordo com o que você está vendo aí no nosso gráfico, esses são os valores de czinho e dzinho. Tá. Eu tenho um ponto, que é o ponto P, na minha função, em que a abscissa desse ponto P é azinho mais bzinho sobre 2. E eu quero saber quem é a ordenada desse ponto P, ó. Tá? Então vamos lá. Para o ponto de coordenadas azinho mais bzinho sobre 2, né, de abscissa azinho mais bzinho sobre 2, eu tenho uma ordenada que eu vou chamar de interrogaçãozinha, que é esse valor aqui, ó. Essa interrogação é exatamente o valor que o y vai assumir. E esse azinho mais bzinho sobre 2 é exatamente o valor que o x vai assumir, ó. Então, eu posso dizer que nesse caso, quando x for azinho mais bzinho sobre 2, quanto é que vai ser a nossa interrogaçãozinha, né? Quanto é que vai ser o nosso y? Vamos descobrir. Vou fazer então aqui o seguinte, ó. Vamos lá. Preste atenção. Eu vou agora trocar o meu y pela interrogação. Aí eu fico com interrogação é igual a quem? É igual a 2 elevado ao meu x. Mas quem está sendo o meu x? Está sendo azinho mais bzinho sobre 2. Ó. Azinho mais bzinho sobre 2. Muito bem. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir para você fazer o seguinte. Eu vou pedir para você elevar ao quadrado essa igualdade de um lado e elevar também, obviamente, do outro. Porque aquilo que eu faço dos dois lados, quando eu faço dos dois lados, eu não altero a equação. Mas, Raul, por que tu está elevando ao quadrado de um lado e do outro? Porque quando eu elevar ao quadrado,
esse denominador aqui, ó, onde está o meu dedinho, ele vai sumir, esse 2. Por quê? Vamos lá. Nós vamos ter interrogação ao quadrado, ó. Interrogaçãozinha ao quadrado, igual a quê? Igual a 2 elevado a... O que é que o expoente de dentro vai fazer com o de fora? Propriedade das potências. Vai multiplicar. Na hora que eu multiplico 2 por A mais B sobre 2, esse 2 aqui de baixo cancela com esse 2 aqui da multiplicação, né? Que está fora. Aí fica só A mais B, ó. A mais B. Só que usando as propriedades das potências, eu posso dizer que esse 2 elevado a A mais B é a mesma coisa de 2 elevado a A vezes 2 elevado a B. Então, a minha interrogaçãozinha ao quadrado está sendo igual a 2 elevado a A vezes 2 elevado a B. Tudo bem, Raul. Só que esse 2 elevado a A que você está vendo aqui, ó, ele é quem na minha questão? Ele é C. E quem é esse 2 elevado a B que você está vendo aqui, ó? Esse 2 elevado a B, ele é o D na minha questão. Então eu posso dizer que a minha interrogaçãozinha ao quadrado, ela vai estar sendo igual a C vezes D. Logo, quem é que é o quadrado da C vezes D? Vai ser a raiz quadrada de C vezes D. Não é verdade? Nós sabemos que a interrogaçãozinha tem que ser um valor positivo, né? Então vai ser a raiz quadrada de C vezes D. Então, quando eu trocar o meu x nessa função por Azinho mais Bzinho sobre 2, o meu y vai dar o quê? Minha interrogaçãozinha. Vai dar raiz quadrada de C vezes D. Era isso que ele queria saber na questão. Ele queria saber na questão o valor do y quando o x for Azinho mais Bzinho sobre 2. Né? E esse valor do y, você pode colocar aí que ele vai ser então raiz quadrada de Czinho vezes Dzinho. Show de bola. Questãozinha top, ó. Vocês sabem que os vestibulares, eles cobram muitas questõezinhas literais, né? A questãozinha dessa aqui é um probleminha literal, ó. Então, é só você aplicar os conceitos aqui de função, né? O que é o x é o domínio da função. O que é o y é a imagem da função. Isso aqui, ó, esse pontinho aqui está querendo dizer que na nossa função o Azinho está mandando flechinha para quem? Para o Czinho. O Bzinho está mandando flechinha para quem? Para o Dzinho. Aí a questão pergunta: se eu tiver um valor do domínio, ou seja, um valor do eixo x, um valor do conjunto que manda flecha, que é Azinho mais Bzinho sobre 2, ele vai mandar flechinha para quem? Aí nós descobrimos que ele vai mandar flechinha para o raiz de C sobre D. Nós só conseguimos descobrir, obviamente, porque nós tínhamos a lei da função. Isso aqui, pessoal, que você está vendo é a lei da função. É a mesma coisa de f de x igual a 2 elevado a x. Ó. Quem é o f de A? O f de A é C. Ó. Quem é o f de B de bola? O f de B de bola é D. Quem é o f de Azinho mais Bzinho sobre 2? Era o que nós queríamos descobrir e descobrimos. É raiz quadrada de C vezes D. Portanto, galerinha, nós podemos marcar aí como opção correta a opção A, né? O valor do y, quando o x for Azinho mais Bzinho sobre 2, ele vai ser raiz quadrada de C vezes D, tá? É raiz quadrada de C vezes D, tá bem? Não é sobre D. Raiz quadrada de C vezes D. Então, é a opção A, pode marcar aí, ó. A questão foi feita bem bonitinha para você não ter dúvida, tá bom? Qualquer probleminha, qualquer dúvida, avisa pra gente. Manda a duvidazinha que a gente responde, tá? Vamos junto, vamos para a questãozinha de número 10. Só questão top para você. Vamos lá.